quarta-feira, 9 de abril, primeira edição do dia, e já vamos começar com um assunto delicado e urgente. Sem dúvida. A gente vai falar da situação do rio Tiosta, no sul da Ásia. A tensão em torno do rio, que faz fronteira entre a Índia e Bangladesh, está aumentando. E a gente vai tentar entender os motivos, né? Isso, a gente reuniu aqui vários artigos, relatórios, análises, tudo para tentar esclarecer essa questão geopolítica, né? Os impactos nos direitos humanos, os riscos ambientais, tudo ligado a essa disputa por água, que é um recurso natural vital, né? Principalmente agora com as mudanças climáticas, né? A gente sabe que a água é um recurso cada vez mais precioso. É. E para entender essa disputa toda, a gente precisa começar falando da importância do rio Tiosta. Ele nasce lá nas geleiras do Himalaia e percorre 414 quilômetros até chegar no delta do Ganges. Nossa. E essa jornada, né? Ela passa por regiões importantes de Bangladesh, principalmente no norte do país, e pelos estados indianos de Sikkim e Bengala Ocidental. E a importância do rio vai além da geografia, né? Ele é fundamental para a agricultura. Irriga as plantações, garante a subsistência de milhões de pessoas, sem contar o significado cultural, né? Que o rio tem para as comunidades locais. E essa disputa por água, ela não é de hoje, né? Em 2011, por exemplo, um acordo quase foi assinado. Durante o governo da Sheikh Hasina em Bangladesh, as negociações avançaram bastante. Só que a então ministra-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, ela vetou o acordo. Ela está preocupada com o impacto nos agricultores da região dela se desse mais água para Bangladesh. Sei. Então, quer dizer, mesmo com a vontade política, né? Interesses locais podem acabar atrapalhando um acordo internacional. E esse é um desafio que a gente vê em vários lugares do mundo. É verdade. E esse veto de 2011, ele mostra um certo desequilíbrio de poder entre os dois países, né? Não é só uma questão geográfica, né? Tem outros fatores políticos e econômicos envolvidos. Com certeza. E no caso do Tiesta, Bangladesh está rio abaixo, né? A jusante. Ou seja, o país fica mais vulnerável às ações da Índia, que está rio acima, montante, né? Controlando o fluxo da água. E essa falta de acordo está gerando consequências bem sérias, né? Tanto para a população quanto para o meio ambiente. Sim. A ausência de um acordo de compartilhamento tem causado problemas graves. Em Bangladesh, por exemplo, inundações repentinas são comuns. Meu Deus. Causadas por liberações de água, né? Unilaterais, né? Pela Índia. Você lembra das enchentes de setembro de 2024? Lembro. Que desabrigaram mais de 100 mil pessoas sem aviso prévio. Nossa. Tchacoá, né? Tanta gente perdendo suas casas, sem nenhum aviso, sem nenhuma comunicação entre os países sobre essas liberações de água. E por outro lado, durante a estação seca, Bangladesh sofre com secas severas. Justamente por causa desse controle unilateral da Índia. Exatamente. E aí que entra a questão dos direitos humanos. O advogado Takbir Huda, ele argumenta que a política da Índia em relação ao Tiesta viola direitos básicos da população de Bangladesh, principalmente o direito à água. Ele fala que essa gestão unilateral da Índia compromete a segurança alimentar de milhões de agricultores em Bangladesh. Nossa. Afeta diretamente a produção de arroz do país, cerca de 8%. Caramba. Eu li um relatório que falava sobre famílias de agricultores no norte de Bangladesh. Eles perderam a colheita inteira de arroz por causa do fluxo imprevisível do rio. Nossa, que triste. É um custo humano real, né? Dessa disputa. E ele conecta essa situação com algum acordo já existente entre os dois países. Sim, ele menciona o Tratado do Ganges de 1996. O artigo 9 desse tratado fala sobre o uso equitativo da água e a obrigação de não causar danos. Entendi. Então, para ele, a situação do Tiesta vai contra esse acordo. É muita gente que depende do Tiesta em Bangladesh, né? Os dados mostram que são 21 milhões de pessoas que vivem nas planícies aluviais do rio, que representam 14% da terra cultivável de Bangladesh. Nossa! Tem muita coisa. Essas planícies são áreas férteis formadas pelos sedimentos do rio ao longo do tempo. Então, medida o impacto, né? E a política interna de Bangladesh também influenciou essa história, né? A queda da Sheikh Hasina em 2024. Sim, a queda dela e os eventos que se seguiram aumentaram a mobilização da sociedade em relação ao Tiesta. As pessoas achavam que o governo dela era muito próximo da Índia. E quando saiu aquela declaração conjunta em 2024, sem nenhuma menção ao Tiesta, muita gente ficou decepcionada. Entendi. E a Índia, como é que ela se posiciona sobre essa questão internamente? O parlamentar indiano Ritabrata Banerjee, do Trinamool Congress, ele é contra qualquer acordo sem consultar o governo de Bengala Ocidental. Ele argumenta que a agricultura local e a segurança hídrica seriam afetadas. Sim. Então, para ele, é preciso incluir os estados indianos impactados nas negociações.
E a resposta em Bangladesh foi bem forte, né? Protestos e até uma reaproximação com a China. Em fevereiro de 2025, teve vários protestos em Bangladesh pedindo uma distribuição mais justa da água. A população culpa a Índia pelas barragens construídas rio acima e agora estão defendendo aquele mega projeto financiado pela China sim. para tentar resolver o problema da oferta d'água. Então, quer dizer, eles estão buscando alternativas. Exatamente. E teve um editorial da Daily Star, em janeiro de 2025, que falava sobre a revitalização dos rios. Eles defendem que não basta só garantir o fluxo natural da água. É preciso acabar com a poluição e o excesso de barragens. Eles pedem um acordo bilateral com foco na justiça ambiental e nos direitos humanos. Faz sentido. E essa instabilidade política em Bangladesh, com a queda da Sheikh Hasina, o exílio, o mandado de prisão... complicou bastante a situação, criou um vácuo diplomático. O governo interino agora está tentando reequilibrar as relações com a Índia. E com isso, o projeto da barragem chinesa ganha mais força. Sei. O que preocupa a Índia, né? A influência da China crescendo na região. A Índia deve estar de olho nisso. Mas, e a Índia, ela se manifestou publicamente sobre a situação. Sim. O ministro das Relações Exteriores da Índia, o S. Jaishankar, ele falou recentemente que a Índia quer manter boas relações com Bangladesh. E que eles são dispostos a retomar o diálogo sobre temas sensíveis, incluindo a questão do Teesta. E aquela história da ex-primeira-ministra preferiu o financiamento indiano e depois o governo interino reconsiderar e a considerar. A política internacional é bem complexa, né? A Sheikh Hasina preferia o financiamento da Índia, pelo menos foi o que o South China Morning Post reportou na época. Mas aí a coisa não andou como esperado e o governo interino acabou olhando para a proposta da China. O Business Standard entrevistou alguns especialistas que disseram que a entrada da China pode desestabilizar a região. Mas, ao mesmo tempo, pode dar mais autonomia para Bangladesh. Interessante. E essa questão do Tiesta, ela não está isolada, né? Tem outros projetos na região que preocupam a Índia. Exato. A Índia está acompanhando a construção da maior hidrelétrica do mundo pela China, lá no rio Brahmaputra, no Tibete. Essa obra vai impactar o nordeste da Índia e Bangladesh também. Caramba. A Índia, por sua vez, diz que tem um histórico de cooperação com Bangladesh e que não quer dominar a região. Sei. Mas a verdade é que a Índia vê essa influência chinesa como uma ameaça geopolítica. Faz sentido. Eles devem ter medo de um cerco, né? Temem ameaças à segurança nacional. Mas, por outro lado, Bangladesh vê essa busca por outras parcerias como uma forma de atender às necessidades da população. Então, cada um tem seus interesses, né? E como os especialistas em geopolítica da água enxerga tudo isso? O professor Filippo Menga, da Political Geography, ele diz que a gestão de recursos hídricos compartilhados, como a água, é um desafio enorme. Principalmente no contexto de escassez, mudanças climáticas e crescimento populacional. É verdade. Ele também critica as grandes obras de infraestrutura, como as barragens, que muitas vezes pioram os conflitos e a degradação ambiental. E no caso do Tiesta, o excesso de barragens já está prejudicando a biodiversidade e as comunidades que vivem rio abaixo. E existe algum mecanismo legal internacional que poderia ajudar a resolver essa questão? Nem a Índia nem Bangladesh assinaram a Convenção da ONU sobre o uso de rios internacionais. Então, a solução depende de acordos bilaterais, que a gente sabe que não tem funcionado no caso do Tiesta. A falta de leis internacionais mais fortes complica a mediação em situações como essa. Fica difícil. Mas, pelo menos em teoria, qual seria o princípio básico para resolver essa disputa? O princípio da equidade, né? Os países que estão rio acima precisam levar em conta o impacto das suas decisões nos países que estão rio abaixo. Essa ideia de solidariedade e responsabilidade compartilhada é fundamental. É verdade. Então, no fim das contas, a situação do Tiesta reflete desafios muito maiores na gestão da água no mundo, né? Exatamente. Enquanto a gente tiver essa lógica de dominação de um país querendo impor sua vontade sobre o outro, os rios do sul da Ásia e de outros lugares também vão continuar sendo palco de conflito. O que está em jogo é o direito à água. A água não pode ser um privilégio, né? Claro. Ditado por interesses geopolíticos. O futuro do Tiesta e de outros rios depende da cooperação, do respeito, da dignidade de todos os envolvidos. Essa é a mensagem que a gente deixa para você hoje. É isso aí. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia.